Olá, hoje é dia 2 de junho de 2024 e estou na estação de Santo André para pegar o trem expresso turístico para Paranapiacaba. Continue assistindo para ver como foi a viagem e o que achei sobre ela, mas primeiro, o percurso. O trem opera na linha tronco Santos a Jundiaí, a primeira linha ferroviária no estado de São Paulo, que foi inaugurada em 1867 pela São Paulo Railway Company, uma empresa inglesa. O serviço, que opera na maioria dos fins de semana, começa no centro de São Paulo, na Estação Luz, passa aqui por Santo André e termina em Paranapiacaba, que faz parte de Santo André também. Esse é o único dos trens turísticos que tem uma parada intermediária. Nos dias que o trem anda, tem sempre um trem de manhã, que sai da Luz às 8h30 e de Santo André às 9 horas, e um trem que volta à tarde de Paranapiacaba às 16h30. Comprei os bilhetes num website chamado Eleven Tickets, onde o website oficial da CPTM te manda, e custou R$ 50 para mim e mais R$ 32 para um acompanhante, nesse caso meu tio. O ano passado estavam vendendo os bilhetes no Simpla, então pode ser que mude de novo no futuro. A estação Prefeito Celso Daniel Santo André é meio feia, mas funciona bem. A parte de frente é meio estranha, cheio de vidro com um telhado feito de algum material ondulado. Também tem um corredor subterrâneo que conecta os dois terminais de ônibus com a estação, mas não tive que usar o túnel nesse dia. As plataformas são cobertas com o mesmo material ondulado do prédio principal e também pelos dois viadutos que passam por cima. A estação é servida pelo serviço 7 e 10 da CPTM, uma combinação das linhas 7 e 10, que vai de Rio Grande da Serra até Jundiaí, duplicando uma boa parte do expresso turístico. Também passa alguns trens de carga da MRS de vez em quando. Quando chegamos na estação, avisamos aos atendentes que íamos a Paranapiacaba e eles liberaram as catracas. Eles levaram a gente para essa salinha de espera que parecia uma jaula com bancos vermelhos. Ficamos presos nesse espacinho por uma meia hora porque tínhamos chegado cedo. Acho que antigamente dava para entrar direto nessa área, porque tinha uma porta que dava pro lado de fora. No total entraram umas 20 pessoas porque o resto dos passageiros já tinham embarcado na Luz. Não é claro no website da CPTM, mas se você quiser embarcar em Santo André, precisa mandar um e-mail para eles solicitando o embarque mais de 24 horas antes da partida do trem. Se não tiver nenhum passageiro, eles não vão parar na estação. As placas estavam mostrando que o embarque do expresso turístico era na plataforma 1, mas estavam erradas. Quando o trem estava a uns 10 minutos da estação, o atendente levou todos os passageiros para a plataforma 4, também conhecida internamente como Via 2. É onde sai o expresso Tamanduateí durante a semana. O trem tinha 4 vagões e estava sendo puxado pela locomotiva diesel-elétrica Alco RS3 número 6001. Como dá pra ver, o trem estava lotado. Os vagões não estavam em ordem, então foi um pouco confuso saber onde era o nosso, mas quando encontramos, foi fácil achar os assentos, porque a sinalização dentro do vagão era clara. Os assentos tinham bom estofamento e eram bem confortáveis. As janelas eram meio redondas, abriam e tinham cortinas. O interior era simples, mas espaçoso, e achei o chão engraçado porque parecia que era de uma cozinha. Dia! Bom dia! Vou apresentar para vocês a equipe do Expresso Turístico. Eu que vos falo aqui, sou a Sônia. Palmas para mim, gente! Obrigada! Tem um trem lá na parte de trás. No começo da viagem, a paisagem era uma mistura entre árvores, fábricas e comunidades. Eu percebi bem rápido que o trem andava bem devagar. Acho que a velocidade máxima foi de uns 50 km por hora. Mesmo tendo a palavra turístico no nome, não esperava explicações pré-gravadas de pontos de importância no caminho. Foi um bônus que fez a viagem ficar mais legal. Como o resto do trem, os banheiros eram bem simples e limpos. Todo vagão tinha 2, um masculino e outro feminino, mas eram idênticos. Passamos por Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que são estações bonitas. Depois delas, o trem começou a andar mais devagar ainda. Usando um aplicativo no celular, media a velocidade como 15 km por hora. Saindo da cidade, deu para aproveitar as belas paisagens paulistas. Em vez de um vagão dedicado para servir comida, tinha um carrinho de salgadinhos e bebidas que passava pelo trem de vez em quando.
Mais tarde, passamos pela estação abandonada Campo Grande, onde tinha alguns funcionários da MRS. Pode ser que estão usando o edifício como uma central ou ponto de espera. O trilho entre Rio Grande e Paranapiacaba não é eletrificado. Os suportes existem, mas parecia que não tinha mais fio. No total, demorou 1h30 de Santo André, quer dizer que o trem chegou meia hora atrasado. O trem chegou em Paranapiacaba num antigo galpão, que foi convertido no terminal do Expresso Turístico. O galpão é feito de tijolos e a nova plataforma é de madeira. Tem até uma caixa telefônica para simbolizar a origem inglesa da cidade. Vou falar mais sobre sua história daqui a pouco. Quando todos os passageiros desembarcaram, a locomotiva desconectou dos vagões e passou por cima de uma retunda, e deu a impressão que ia girar, mas o trem só trocou de via e foi para o outro lado para preparar para a volta. Paranapiacaba fica no alto da serra, que na verdade era o nome da estação até 1945. A cidade foi construída em 1896 pela São Paulo Railway como centro operacional e para abrigar os funcionários. Hoje em dia tem uma população de menos de 2.500 habitantes, então a grande maioria das pessoas na rua eram turistas. Achei engraçado ver a influência andreense nas placas e tudo estando tão longe do centro da cidade. Saindo do galpão, passamos pelo Ferroclube do ABC. Dentro da casinha bonitinha tinha uma bela maquete ferroviária. De um lado estava construído um vilarejo americano e do outro uma fábrica. Do lado do Ferroclube fica a estação principal de Paranapiacaba, que não é utilizada hoje em dia. A estação tem uma plataforma ilha servindo 2 trilhos e mais 4 vias auxiliares passam pelo lado. A principal característica da estação é com certeza o relógio inglês que fica no meio da plataforma, mas a parte mais importante tem que ser a passarela metálica que passa por cima dos trilhos, formando a única ligação entre a parte alta e a parte baixa da cidade. De cima da ponte, dá para descer para o Museu do Funicular usando esta rampa. O museu tenta mostrar a história dos locobreques no funicular de Paranapiacaba, mas, infelizmente, esse primeiro museu que visitamos não valeu a pena. As maquetes, os objetos e os trens estavam imundos, com pouca manutenção. Nem tinha placas explicando o significado de cada objeto, então só recomendo visitar se estiver com guia, porque eu não aprendi nada quando fui. A única coisa que achei legal mesmo foi esse mapa do Sistema Ferroviário Nacional de 1993. Depois do museu, subimos para a parte alta da cidade, onde fica a Igreja Senhor Bom Jesus. É aí que acaba a estrada principal, meio de repente. Acho interessante que para descer até o outro lado da cidade de carro, tem que fazer uma volta de 20 minutos. Andando, é só atravessar a ponte. Também visitamos o Museu Castelinho, onde morava o engenheiro-chefe da ferrovia. Foi uma experiência boa e a guia explicou bem a história da casa. A casa tem uma vista da cidade inteira e dá pra até ver Cubatão lá na base da serra. É uma pena que eu não consegui capturar a beleza da vista. Meu museu favorito foi o Centro de Documentação de Arquitetura e Urbanismo, obviamente. É um museu de graça cheio de maquetes e placas. Aprendi muito sobre como a vila foi planejada e os tipos de casas que foram construídas. Todas eram de madeira, sem isolamento e não eram das mais confortáveis. Depois do almoço, subimos para o campo de futebol, que provavelmente foi o primeiro do Brasil com medidas oficiais. Do lado fica o Memorial Charles Miller. Ele é considerado o pai do futebol brasileiro e, curiosamente, trabalhou na ferrovia também. Não tínhamos muito tempo, mas o museuzinho só tinha 4 salas, então deu pra ver tudo. Mesmo sendo pequeno, foi bem legal. Para terminar esse dia cultural fantástico, andamos de volta para a estação e pegamos o mesmo trem de volta. Paranapiacaba é uma cidadezinha bem simpática e gostosa. É cheio de coisas para fazer em um dia e recomendo muito o passeio. A viagem é um pouco longa, mas a vista é bonita e o trem é bem confortável. Só recomendo comprar as passagens com pelo menos um mês de antecedência para garantir o seu lugar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa minha aventura. Esse foi meu primeiro vídeo em português, então foi bem difícil escrever o roteiro. Por isso agradeço muito meu pai pela ajuda e estou feliz que consegui terminar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!